Os usuários que navegam na internet devem ter cuidados com os cookies. Por quê? Letra A. Algum site mal intencionado pode enviar muitos cookies até ocupar totalmente o disco do usuário? Letra B. Arquivos pessoais podem ser requisitados como cookies pelos sites? Letra C. Um código executável malicioso pode ser armazenado em cookies? Letra D. Os cookies podem ser utilizados para apagar arquivos pessoais do usuário? E a letra E. Os cookies podem ser utilizados para rastrear algumas atividades do usuário na internet. Bem, pessoal, para responder essa questão, e é muito interessante que a gente tenha em mente o que significa exatamente o termo cookie, quando a gente relaciona isso com os conceitos de internet, com os conceitos de navegação através das páginas da web usando os navegadores. Então vamos lá. Cookie é considerado um pequeno arquivo de texto que armazena informações do acesso realizado em um determinado site. Isso quer dizer que quando eu acesso um determinado site qualquer, o servidor desse site pode armazenar no meu computador um pequeno arquivo de texto chamado cookie, contendo as informações do que eu acessei nesse site. No futuro, quando eu for realizar um novo acesso a esse mesmo site, esse servidor pode então ler o cookie que ele armazenou, de acordo com o meu acesso anterior, contendo informações do meu acesso anterior, e produzir agora um acesso mais personalizado de acordo com as informações desse meu acesso anterior. Ou ainda, um acesso mais identificado, porque o cookie pode armazenar, inclusive, informações de identificação que permitem que, quando eu acesso de novo aquele site, ele já faça, por exemplo, o meu login automático naquele site sem novamente me perguntar nome de usuário e senha, por exemplo, já fazendo a autenticação direta naquele site de acordo com as informações que ele capturou lá naquele cookie do acesso anterior que eu fiz. Portanto, vou repetir, cookie é um pequeno arquivo de texto, só texto, dentro do cookie não pode ter imagem, não pode ter gráficos, tabelas, porque vou repetir que o cookie é um arquivo de texto, texto puro base TXT, pequeno arquivo de texto contendo informações do acesso realizado em um site. Repetindo que posteriormente, quando eu acesso esse site, o site pode ler o cookie armazenado no meu computador e produzir então nesse momento um acesso mais personalizado e identificado, certo? Agora vamos para as alternativas aqui. A letra A disse, algum site mal intencionado pode enviar muitos cookies até ocupar totalmente o disco do usuário? Claro que não, né, pessoal? Por quê? Porque, como eu disse, o cookie é um pequeno arquivo de texto que ocupa um espaço muito pequeno. Então, claro que se um servidor mal intencionado tentar enviar muitos cookies, mesmo assim, não vai ocupar totalmente o disco do usuário, porque, repetindo, o cookie é um arquivo de texto muito pequeno, que não faz tanta diferença no espaço total do disco que o usuário tem no seu computador. Por isso, errado aí a letra A. Vamos ver a letra B. Arquivos pessoais podem ser requisitados como cookies pelos sites? Não. Os arquivos pessoais do usuário não têm nenhuma relação com os cookies dos sites. Percebe? A ideia dos cookies é armazenar informações do acesso que o usuário realizou nesse site e, posteriormente, quando o usuário acessa de novo, o servidor lê o cookie e produz um acesso mais personalizado e identificado. Agora, arquivos pessoais podem ser requisitados como cookies pelos sites? Não. Os arquivos pessoais do usuário, como seus documentos, suas imagens, seus arquivos do Word, do Excel e do PowerPoint, não têm uma relação com a questão de ter ou não ter cookies no teu computador. Letra C. Um código executável malicioso pode ser armazenado em cookies? Errado. Por que está errado essa opção da letra C? Porque, na verdade, o cookie é um arquivo de texto puro, base TXT, não passível de armazenamento de código executável. Então é muito importante isso, ó. Dentro do cookie não é possível armazenar um arquivo executável. Dentro de um cookie é apenas possível armazenar caracteres de texto, caracteres textuais, numéricos ou alfanuméricos. Claro, quando eu digo caracteres, entenda-se dígitos numéricos, letras do alfabeto, caracteres especiais, mas é isso. Agora, arquivo ou código executável armazenado dentro do cookie não pode, porque ele é um pequeno arquivo de texto e só texto, como eu já comentei aqui. Letra D. Os cookies podem ser utilizados para apagar arquivos pessoais do usuário? Não.
Como o cookie é apenas um arquivo de texto que contém informações do que o usuário acessou naquele site, dentro do cookie não tem nada que possa ser colocado para fazer uma ação de apagamento dos arquivos pessoais do usuário. Então, errado, o cookie só tem texto. Dentro dele não pode ter rotinas de programação que automaticamente podem, então, deletar os arquivos pessoais do usuário. Não, isso não é possível dentro dos cookies, errado a letra D. Só nos sobrou a letra E de Equador, que diz lá: os cookies podem ser utilizados para rastrear algumas atividades do usuário na internet? Aí sim, pessoal. E por que isso? Porque eu disse que ele contém texto, né? Se o cookie é um pequeno arquivo de texto que contém informações do que o usuário acessa num determinado site, isso quer dizer que se alguém mal intencionado ou até alguns sites se utilizam até de forma, vamos supor, autorizadas. Imagina que o site ou um servidor está lendo os cookies armazenados no computador do usuário, ou até de forma mal intencionada, burlando a privacidade das informações nos cookies, podem sim então ser utilizados para rastrear algumas atividades do usuário na internet. Porque se o cookie tem informações do que eu acesso nos sites da internet, se alguém conseguir ler os cookies que estão armazenados no meu computador, pode conseguir informações do que eu acesso na internet. Portanto, pode rastrear algumas atividades que esse usuário realiza na internet. Portanto, certíssimo aqui a letra E. Sim, os cookies podem se tornar um problema de privacidade. Isso é tão verdade que as configurações no nível de aceitação ou bloqueio dos cookies, essas configurações que determinam se o usuário vai aceitar ou vai bloquear mais ou menos cookies, estão nas configurações de privacidade dos navegadores. Então, se uma prova cobrar, sim, cookie pode ser um problema de privacidade? Pode ser um problema de privacidade, já que ele armazena informações do que o usuário acessa num site. E aí está dizendo privacidade, professor? Claro. Com outras palavras, os cookies podem ser utilizados para rastrear algumas atividades do usuário na internet? Pode. Então, se ele tem informações do que eu acesso na internet e alguém vai rastrear as informações dos meus cookies e vai descobrir o que eu acesso na internet, isso burla a privacidade desse usuário em relação ao que ele acessa na internet. Certíssimo, então, nossa letra E de Equador para essa questão.